Vamos falar de eleições, mas o assunto hoje é muito mais agradável, com todo respeito aos candidatos, né? Quando nós ouvimos promessas de campanha, objetivos, vamos falar, traçar um aspecto histórico das eleições com relação a Botucatu, sempre tendo Botucatu como foco. E ninguém melhor do que João Carlos Figueroa, eterno colaborador aqui no Bom Dia Criativa, para falar sobre o assunto. João, bom dia, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia Quinteiro, bom dia ouvintes da Criativa, é um prazer estar novamente aqui. João, consegue contabilizar quantas eleições você já presenciou? Meu Deus, desde 59. Desde 59. Não faltei nenhuma, graças a Deus. Né? Já vi e participei de várias. Desde aquele longínquo de 1959, eleição para prefeito, municipal, para vice, para vereadores, eu estou aí batendo cartão. Mas Botucatu tem um histórico longo e intenso de deputados. Você pega durante o Império, nós tivemos 3 legislaturas do capitão Tito Correia de Mello, né? Que era o genro do fundador da cidade, José Gomes Pinheiro, que se elegeu pelo Partido Liberal durante os anos de 1870 a 1880 aproximadamente. Eu não tenho aqui os registros em mãos, mas ele fez um desempenho na Assembleia Legislativa do Império com bastante destaque. Durante o período da República, nós tivemos a mudança de mãos, né? Nós tivemos aí a chegada de um outro deputado que fez história, foi o Cardoso de Almeida. Né? Cardoso de Almeida, de família local, nascido em Botucatu. O seu pai, Joaquim Cardoso de Almeida, que é o Velho Cardoso, tem nome de rua aqui, ele fez parte da primeira Câmara Municipal que chamava-se de Intendência. Né? Naquela ocasião, como houve a República, ela determinou, ela acabou criando condições para que mudasse de mãos o poder político. Passaram a entrar no cenário as figuras mais importantes da cidade, não mais do campo, não proprietários de terras. Né? Durante todo o período foi um período marcado por presença política de grandes proprietários de terras. Já no período da República, quem nós tivemos aqui, pastor protestante, João Ribeiro de Carvalho Braga, né? Nós tivemos aqui o Cardoso de Almeida, o Velho Cardoso, né? Joaquim Cardoso de Almeida, nós tivemos o Armando de Barros, eram todos cidadãos da sede do município. Então, houve essa mudança de mãos. Saía de cena o proprietário de terras, entrava em cena a classe média urbana, formada geralmente por comerciantes. Né? E nós tivemos dessa primeira Câmara 2 deputados que se destacaram. O Cardoso de Almeida, Antônio José Cardoso de Almeida, que chegou a ficar durante 30 anos na política, com grande destaque. Ele terminou morrendo exilado em 1931, em Paris, né? Porque depois da Revolução de 30, ele foi para o exílio e faleceu em Paris. E foi um grande deputado que deu a Botucatu um peso político bastante grande. Um outro foi o Armando de Barros, né? Que com grandes serviços prestados à nossa cidade também. Os dois eram proprietários de casas comerciais. Um a Casa Cardoso, o outro a Casa Amando. Casa Amando que perdurou no século passado até os anos 70. Né? Ela durou muito tempo. Ele foi um período dividido entre 2 forças políticas, os cardosistas e os amandistas. Né? Então, os 2 deputados, e deputados estaduais, nos anos 30 em diante, depois da Segunda República, do estabelecimento da Segunda República. Ainda na primeira, nós tivemos um outro nome digno de lembrar, que eu acho que é muito importante, que teve um papel na história da nossa cidade, que ainda precisa ser estudado, que é o Antônio Cardoso do Amaral, meio-irmão do Cardoso de Almeida, né? Chamado Nenê Cardoso. Naquela ocasião, era possível ser vereador e deputado, e sendo vereador, era possível ser prefeito, porque a prefeitura era exercida por um dos vereadores, escolhido.
primeiro como intendente, depois como prefeito mesmo. E o Nenê Cardoso, ele ficou até 1927 como prefeito de Botucatu. Não sem eleições, né? Ele se elegia, né, para vereador e era escolhido. E ele tinha um trabalho de 30 anos na história de nossa cidade. Essa história ainda precisa ser contada, né? Na verdade, a cidade teve também, e eu não me lembro bem o exato período, mas eu tenho um especialista nessa matéria, que é o Armando Delmanto, que pode precisar melhor essa data, que foi o deputado Dante Delmanto, né? O deputado Dante Delmanto, ele desempenhou um papel bastante grande, e eu não tenho exatamente a data, o período dele, porque eu não estudei essa matéria especificamente, né? Mas eu queria registrar esse que foi um deputado importante. Teve um outro também, agora vou lembrando aos poucos do que eu estudo, né? Que foi o Dr. Jaguaribe. Ele chegou a ser, ele tinha uma base eleitoral em São Manuel e Botucatu. Como ele era genro do Moura Campos, que era um vereador à Câmara Municipal de Botucatu, ele era casado com a filha dele, ele tinha escritório em São Manuel e escritório em Botucatu, e ele chegou a se eleger durante um mandato à Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Também, doutor João Nogueira Jaguaribe. E voltando à sua pergunta, vacas magras então começam de fato depois de 30. Como é que foi a eleição do Vasco do Baçói, João? Olha, eu me lembro, e eu estou falando de lembrança mesmo, eu me lembro das eleições, o Dr. Vasco, ele pegou uma eleição num período discricionário, né? Pegou eleições num período da ditadura militar, da reorganização partidária, e foi eleito como suplente, tendo assumido posteriormente, durante o ano de 1968. No ano de 1968 nós tivemos as eleições municipais também, né? Foram as primeiras eleições em que o Luiz Aparecido da Silveira se elegeu. Lico Silveira, pelo MDB. Suponho eu que a vacância da cadeira do Dr. Vasco, ele ocupou porque um dos deputados elegeu-se prefeito. O que eu me lembro dele, isso eu posso assegurar, é porque eu editei um livro do Braz de Assis Nogueira. Braz de Assis Nogueira foi um deputado por Botucatu, que tinha uma base eleitoral em Botucatu, mas é vivo ainda, viu? Trabalha em São Paulo, né? É muito ativo, e que durante os anos de 66 a 70 dirigiu uma CPI como relator, uma CPI que apurou o trabalho dos institutos criados durante o governo Castelo Branco, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, IBRA e INDA. E esse trabalho de apuração dos primeiros anos de atuação do IBRA e INDA foi dirigido por ele. O Braz, ao elaborar o livro do Braz, me veio à lembrança agora uma citação que ele faz do trabalho do Vasco Baçói, que durante muito tempo jogou um papel extremamente importante na Assembleia, na tribuna da Assembleia Legislativa, na defesa da abertura do hospital das clínicas de Botucatu, que naquela ocasião seria o hospital universitário, para a recém-fundada Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que serviu de base para a Unesp em Botucatu. E naquela ocasião, falando da tribuna, durante muitas vezes, o Dr. Vasco Baçói, trabalhando em conjunto com o Braz, que já era deputado federal, foi em defesa não só desse hospital, mas da transferência da Fazenda Lajeado para a FCNPB, e também da criação
na defesa da criação da transferência da capital do Estado para o interior de São Paulo. Né? São três atuações que eu me lembro constantes do livro do Vasco, que foi editado, do Bars, foi editado há uns anos atrás. A importância de o penúltimo deputado que Botucatu teve, o Dr. Vasco Bassoi, que também foi teu vizinho lá, né, João? Durante muito tempo exato. Ele foi presidente do OAB. E eu me lembro também de um fato, eu já contei isso em jornal, no comecinho dos anos 69, depois do ato 5, o regime militar, ele fecha algumas assembleias, entre elas a de São Paulo, caçando alguns deputados, né, caçando mandato de alguns deputados. Eu estava, naquela ocasião, para um encontro de estudantes no Rio de Janeiro, já sob um clima bastante tenso e fechado do regime militar, pós-ato 5, com riscos bastante grandes, e eu me lembro de ter visto numa banca de jornal, numa madrugada da Lapa, no Rio de Janeiro, a edição Última Hora, dizendo: caçados os deputados, fechada a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu corri para olhar a lista, estava lá o nome dele. Né? Era olha que ele não era um deputado da oposição, ele era um deputado que militava na Arena, né? Que era o partido do governo. Eles fecharam a Assembleia Legislativa porque a Assembleia, mesmo sendo do partido do governo, havia a noção da parte do Vasco e de alguns deputados da Arena, a noção da importância do trabalho legislativo para a oxigenação da vida política democrática de um país, mesmo sob a ditadura. Era possível. Havia uma margem de atuação, de liberdade de atuação. E eles usavam. Né? Muito bem, João, nós vamos a um rápido intervalo, 8h27 agora. Daqui a pouco nós voltamos batendo mais um papo, sendo aqui no estúdio do Bom Dia Criativo, o historiador João Carlos Figueroa, na série de entrevistas que a Criativa FM faz em parceria com a Quatro Toques Comunicações. João, depois do Vasco Bassoi, daí Botucatu viveu muitas décadas sem representatividade, digamos assim, onde muita gente vinha buscar voto aqui e os candidatos que saíam daqui não tinham êxitos nas urnas, né, em várias eleições. Talvez digamos assim, a grande epopeia durante esses anos foi do ex-prefeito Jamil Cury, que tentou se eleger deputado 2 vezes e não conseguiu, né, João? Verdade. Bom, é bom lembrar também que em 1970 a cidade tinha 50 mil habitantes. 50 mil habitantes, nós só dobramos, demorou 26 anos para dobrar, mesmo assim a taxa de crescimento foi grande. Só em 96 a cidade atingiu 100 mil. Em 1950 e 70, portanto, nós tínhamos uma população pequena. E a cidade, ela sempre foi muito disputada em matéria de votos. Muitos deputados sempre vieram buscar votos aqui. Talvez até porque ela tivesse uma vida política intensa. Nós tivemos um forte movimento ferroviário, em que os grandes deputados defensores da categoria vinham buscar aqui, né? Vinham buscar votos aqui. Em 1970, a nossa cidade ainda estava vivendo o trauma de ter perdido as regionais, as sedes das divisões regionais administrativas. Para os que não sabem, a cidade foi, até 1969, sede regional, como é hoje Sorocaba, Ribeirão Preto, como é Santos, como é São José dos Campos. Era uma cidade com um poder político bastante grande, consolidado através da sua influência como unidade arrecadadora, né? Unidade onde estavam a Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos, todas as diretorias das secretarias estavam aqui, e a cidade tinha uma região de abrangência bastante grande. A sede da Receita Federal na Sorocabana estava em Botucatu. Né? Isso dava um poder político e dava uma massa crítica de votos bastante disputada pelos deputados. Né? Então, muitos deputados vieram e se acostumaram a vir buscar votos em Botucatu. Ocorre que nós não sabíamos
mas a cidade demoraria um pouco para decolar novamente, né? Nós sofremos uma crise forte desde o tempo da quebra do café, do algodão depois. Nós passamos os anos 50 e 60 engolindo seco, né? Desativação de negócios, o primeiro ciclo industrial ele terminou, né? Teria um novo ciclo industrial nos anos 70, e a cidade vivia consternada e traumatizada por essa condição, mas muito política, muito política. Para se ter uma ideia de como ela tinha a sua opinião política bastante dividida, nas eleições de 68 veio para cá o governador Abreu Sodré. E naquela ocasião já existia um projeto de readequação da localização das unidades das secretarias no Estado. Nós estávamos por perder a condição de sede regional. E isso foi dito, que o governo tinha um candidato na cidade, que esse candidato precisaria ganhar em função de que, talvez, não ganhando, não fosse possível segurar aquele projeto que tiraria de Botucatu as sedes da região administrativa. Mesmo assim, a cidade votou na oposição. A cidade era uma cidade engajada. Nós tivemos 4 cidades que votaram contra os candidatos do regime, apoiados pela Arena, né? Matão, Botucatu, Lages e uma 4ª cidade que não estou me lembrando agora. 4, Botucatu uma delas. Mesmo com a possibilidade de perder as regionais, a cidade tinha um denso movimento político, que tinha, obviamente, suas preferências, que não eram todas daqui, e que fez pé firme e elegeu um prefeito de oposição, que era o Lico, Luiz Aparecido da Silveira. A partir daí, a cidade se debate com a história de concentrar voto num candidato ou esparramar os votos em vários candidatos que vêm aqui buscar votos, né? E isso aconteceu 70, 80, 90 e a gente se acostumou a isso. E em 80 o Jamil foi candidato a deputado. Ele foi 2 vezes. Já era PMDB? 1980 ou ainda era não, IMDB? ainda não. Era IMDB, né? Ele foi candidato a deputado em 80, não conseguiu ser eleito, mas serviu como plataforma para ele ser eleito em 1982 prefeito. Ele, de fato, foi candidato pela primeira vez em 78. Não se elegeu, né? Depois ele volta a ser candidato. Ele tenta 2 vezes, as 2 vezes tem dificuldades para somar votos só em Botucatu, né? Tem uma coisa interessante, você não consegue dar um monopólio de votos a um único candidato na cidade. Então os candidatos têm que buscar voto fora. Tanto que em 90 teve uma polarização, digamos assim, entre Jamil e Milton Bosco, né? O Jamil, acho que teve 20 mil votos. Já era uma grande liderança. Já. Tinha feito, era prefeito e tinha feito o seu sucessor, o Espadaro. E o Milton Bosco acabou atrapalhando, entre aspas, essa campanha do Jamil. O Milton Bosco teve 9 mil votos, alguma coisa parecida. A disputa de votos, ela sempre entra como um fator democrático, né? As pessoas, elas lançam mão do que acreditam, né? Trabalham por candidatos. Em Botucatu sempre trabalhou por candidatos de opinião, fossem eles de que partido fossem, candidatos de opinião, que defendessem opinião, né? Tem também candidatos de conveniência, existem, são os paraquedistas, que vêm aqui buscar voto, prometem o mundo e os fundos e não conseguem corresponder a isso. São candidatos que vêm por conveniência. Mas os de opinião são os que prevalecem. E sempre é bom para a democracia que existam vários candidatos, né? Embora a gente não consiga entender porque a cidade também não escolhe um deles e aposta neles. Bom, candidatos nós tivemos muitos, o Jamil foi o que chegou mais próximo. Daí vamos para a década de 90, mais especificamente 94, quando teve uma grande mobilização, né? Tendo o Jamil Cury já prefeito de novo. Que era uma liderança forte, que tinha tentado 2 vezes. Não tinha conseguido, mas que mobilizava realmente o já formado PSDB. No começo da década de 90, tem, portanto, uma grande mobilização e Botucatu elege o Milton Flávio
Aliás, foi a única eleição onde o Milton Flávio entrou, porque foi eleito pelo número de votos, né? Porque depois duas vezes ele assumiu na suplência. Na condição de suplente. Tanto em 90 e foi em 90 ou em 98. Naquela ocasião foi uma situação, como você disse, especial. Eu acho que até a cidade já estava entendendo que precisava dar um retorno em matéria de eleger algum deputado. E o Jamil fez 2 campanhas insistindo muito na importância de se eleger um deputado. Não só ele, viu? Eu estou me lembrando agora, e é preciso dizer que nós tivemos como candidato também o Agostinho Torres. Sim, sim. Não é? Nós tivemos como candidato também com a legenda, com a bandeira de precisamos de um deputado na Assembleia Legislativa. Foi a bandeira do Agostinho Torres, né? Foi só então que depois vem o Jamil empunhando a mesma bandeira e tentando fazer valer já aquela ideologia criada na cidade, que a cidade, para desenvolver, precisaria ter um representante na Assembleia Legislativa, que é uma ideologia, é uma construção ideológica que foi cunhada para fazer com que as pessoas tivessem consciência e a ideia de que a cidade necessitaria desse apoio para trazer recursos, de ser defendida, de perder menos na Assembleia Legislativa.